Pessoal do canal Riff Marinho, YouTube e Facebook, continuando então aqui aquela super série para você de aquarismo marinho iniciante, né? Você quer montar aí um aquário marinho? Não sabe para onde começar? Tem muita informação aí no YouTube, e tem mesmo, muito conteúdo espalhado, cada um falando uma coisa. Então aproveita que você chegou agora aqui no canal Riff Marinho. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, pessoal. É rápido. Clica aí no inscrever-se, clica no sininho para receber as nossas notificações. Então, vem comigo e bora aprender um pouco hoje sobre aquário marinho. Iniciante, né? Sabe muito, conhece, nível avançado, expert? Ajuda aqui no canal, toda ajuda é bem-vinda, tá? Clica nos comentários, deixe sua pergunta para o próximo vídeo ou tire as dúvidas desse vídeo aqui. E vamos lá. Sabe aquela história? Peixe, eu te amo. Aí você coloca ele no aquário, o peixe morre, né? Aquele amor aí de R$1.000, R$1.500 durou 15 minutos. Pois é. É uma realidade nossa, é uma realidade dos dias atuais. Muita coisa acontecendo. Então eu vou ter que explicar para vocês aqui uma história para vocês entenderem o que está acontecendo. Muitas espécies de peixes, eles formam assim grupos naturais. E o que seria um grupo natural? Tá? Os peixes eles nadam em cardumes, não para ficarem mais espertos, mas também para aumentar o sucesso da alimentação e evitarem o quê? Predadores. Algumas espécies escolhem por toda a vida e outras, como baiacus, escolhem apenas quando são jovens e por outra forma acabam assim formando cardumes em outros tipos de situações que iremos abordar mais para frente. Tecnicamente, cardumes são grupos de peixes que são desorganizados e as escolas, né, são grupos de peixes que são sincronizados e polarizados. O cardume ele é uma adição atraente ao aquário. Eles adicionam ação ao tanque, porque raramente param de se mover. E é legal ali você ter um cardumezinho de green chromis, um cardume de donzelinha, né? E eles também aumentam então o quê? A visibilidade e os níveis de atividade dos seus companheiros de tanque. Então, quando passa um cardume, acaba ali provocando os outros peixes e todo mundo fica num movimento contínuo dentro do aquário. É claro que se você adicionar aí, como eu já vi, né? Pessoal que tem aquário de 3.000 litros, querendo colocar 20 yellow tank, 30 yellow tank, você vai ter problema. Porque o nosso sistema, por maior que ele seja, ele é um sistema o quê? Fechado. Ele é um sistema simplesmente pequeno demais, comparado então o quê? Ao oceano. Imagina, você tem 3.000 litros em casa, pô, legal, bacana, mas quantos quadrilhões, né, de litros que tem o oceano? Não tem como comparar e não tem como você querer adaptar uma coisa com a outra. Então esquece, não tem realmente como. Pensa no tamanho do skimmer, né? Um sistema monstro para controlar assim nutrientes dessa turma toda em um sistema fechado. Que a gente sabe, aumenta o nitrito, aumenta o nitrato. Então tem que ter alguma maneira de estar exportando toda essa matéria orgânica. Talvez, eu diria assim, pela minha experiência, talvez não mais 5 ou 6 de cada espécie no aquário de 3.000 litros. Tem um aquário menor, uma espécie de cada, né? Menor assim, ó, uma média de 500 litros. Nosso menor aqui, 500 litros. Então, outra coisa que eu posso estar dizendo para vocês, peixes que andam em par, né? Peixes que comportam um casalzinho, como Nemo, como Goby, como donzelas. Sabe aquela história? Problemas no paraíso? Então, tenha sempre um par, né? Um Nemo, 2 Nemos, uma donzela, 2 donzelas, um yellow ótimo, 2 yellow ótimo. Peixes, como todos os outros animais, eles acabam interagindo entre si, né? Ou interagindo com outras espécies. Lembrando que algumas dessas interações, elas são agressivas, né? E a gente chama do quê? Interação agonística. O comportamento agonístico entre peixes pode ser devido à defesa de um território, um ataque predatório, competição por comida ou então a proteção por parceiros, ovos ou por serem ainda muito jovens.
comportamento agonístico geralmente resulta em uma formação da ordem de Pekin. Marquem esse nome, ordem de Pekin, em que alguns peixes são subordinados aos outros. Exatamente isso que você ouviu. Existe então o quê? Uma subordinação entre os peixes, tanto no mar quanto principalmente aí no seu aquário. Isto é particularmente verdadeiro para os peixes de recife de coral. Naturalmente, os peixes na natureza, eles têm assim uma probabilidade maior de se evitarem, justamente pelo tamanho do oceano. E como eu já falei para vocês, né, agora há pouco, meu aquário é gigante, mas meu aquário é gigante, ele não é nada perto do tamanho de um oceano, já que eles estão ali trancados basicamente aí em pelo menos 200 litros, 300, 400 litros. Mas quando você traz peixes para a sua casa, eles são forçados então a lidarem assim uns com os outros. Isso significa que eles sempre se darão bem? De jeito nenhum. Então, é o que eu falei para você no começo do vídeo. Tome cuidado para, na hora que está escolhendo o peixe, que eles sejam o quê? Compatíveis entre si. Considerando então os elementos discutidos, e depois disso aí tudo, você vai acabar elegendo aí o seu animalzinho de estimação. Tamanho do peixe. Um outro aspecto aqui, já para a gente começar a finalizar esse vídeo, tá? Um outro aspecto seria o quê? Da escolha dos peixes, é que o peixinho novo, às vezes ele atinge um tamanho máximo de uma espécie em particular. Alguns peixes, eles crescem continuamente a sua vida. E algumas espécies crescem mais rápido que as outras. Então, se você tem ali um aquário pequeno, né? Ou então você tem um aquário um pouco maior, você vai colocar uma espécie que ela cresce até 12 centímetros em menos de um ano? Fica complicado, né? Então essa situação que não é só a sua capacidade aí do seu aquário, mas também um peixe maior do que o teu aquário comporta. Então um peixe muito grande num aquário muito pequeno. Um exemplo, um baiacu em aquário de 50 litros, um hepatos num aquário de 50 litros, um yellow tang, né? Um yellow tang ali no aquário de 50 litros. Não tem como a gente manter esses animais, porque crescem muito rápido e o aquário é muito pequeno. E outros peixes, que eles são peixes agressivos, que eles não pertencem ao tranquilo, né, aquário de recife de corais, que seria o quê? Um aquário com invertebrados e peixes pacíficos. Tenha em mente, pessoal, que na natureza, peixes maiores geralmente comem, tá, os peixes menores. Então, para a segurança dos animais e segurança do seu bolso, evitem peixes que ficam grandes com peixes assim bem pequenos. O comportamento. Então agora me diz uma coisa. Você já conheceu alguém que sempre assim pareceu ter uma atitude ruim? Bom, eu já conheci alguns peixes e pessoas que são assim também. Algumas espécies simplesmente têm uma disposição grosseira, mas são boas espécies. Seja porque elas são assim territorialistas, defensivos ou simplesmente famintos. Donzelinha, pessoal. Donzelinha é um animal super tranquilo, mas ele é grosseiro, tá? Então a gente não pode assim ter um aquário muito pequeno com algumas donzelas, porque elas vão arrumar confusão com o seu aquário inteiro. Principalmente a donzelinha dominó. Então o melhor conselho que eu posso dar para você é que evite peixes grosseiros, peixes agressivos. No próximo vídeo falarei também sobre as espécies que você deseja, se ela é assim uma espécie problemática, né? Ou então se é uma espécie tranquila que dá para você ter aí no seu aquário. Além disso também, para finalizar, não significa que o nosso peixe seja dócil. Muitas espécies que são consideradas pacíficas são conhecidas por terem assim algumas sementes ruins. O hepatos, né? Hepatos come coral. Alguns, outros não. Tive alguns durante minha vida de aquarista e nunca nenhum deles comeram assim corais. Então, aproveito aí para deixar um recado para você
tenha um olhar atento aí no seu aquário, tenha um olhar atento aí no seu tanque, certo? Bom, o vídeo tive que contar essa história toda, não foi um vídeo tão interativo, mas é para vocês entenderem como que e o porquê de coloquei um peixe, peixinho eu te amo, e o peixinho acabou morrendo. São esses motivos da parte, entre aspas aí, social do peixe, ok? Que não tem nada a ver com a parte química e biológica. O problema aqui foi de comportamento de animais. E um recado que no dia 23 de novembro, no Teatro UMC, a 4ª Conferência de Aquarismo e Meio Ambiente, com os maiores nomes da atualidade. Muita gente nova vindo aí, link na descrição do vídeo. Então corra, compre a sua entrada, ela ainda está na promoção. Serão assim 10 horas de evento esse ano, um dia inteirinho, no dia 23 de novembro, no Teatro MC, lá no bairro da Lapa, tá certo? Gente, vou deixar um link também aí de um grupo novo para vocês aí do WhatsApp, das nossas redes sociais. Quer aprender um pouquinho? Tem grupo específico para você iniciante. Lá a gente não aceita lojista, não aceita pessoal da propaganda, né? Então o pessoal, a galerinha que entra ali para fazer merchan e spam, não ajuda em nada. Serão bem-vindos pessoas experientes, né? E um grupo específico para iniciante. Nós temos esse compromisso com você, nosso inscrito, de formar o quê? Formar aquaristas sérios, de formarmos então aquaristas assim que conheçam a parte física, química, biológica aí do aquário. Chega de blá blá blá. E vamos finalizar aqui esse nosso vídeo. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Não gostou? Pode dar o dislike, mas escreve embaixo aí por que você não gostou do vídeo. O que precisa melhorar, o que falta de informação, né? Tem dúvidas? Pode postar, posta abaixo aí, a gente vai responder para vocês. Tá legal? Vamos pulverizar a informação. Vejo vocês aí dia 23 de novembro no Teatro UMC. Valeu? Obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Riff Marinho.